O Salmo 37 é muito bonito e fala sobre essa questão de Deus estar conosco, a promessa dele de nos sustentar, de nos segurar e nos ajudar. Falhar, cair, tropeçar, né? Alguém já disse que cair, não é alguém, a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Porque o ser humano, nós somos falhos, nós podemos, às vezes, por distração, por não cuidar, não vigiar, não prestar atenção, a gente às vezes cai em situações que não deveria. Hoje na escola, né, eu professora de crianças pequenas, e nós fomos para o recreio e um menino, 2 crianças correndo desenfreadamente, os 2 vieram em direção contrária, fizeram uma curva e quando viu, pá, um no outro, né. Foi os 2 para o chão chorando. Então, isso acontece, às vezes a gente está na nossa caminhada tão envolvido, tão correndo, tão, empolgado, envolvido com as nossas próprias coisas, que a gente esquece de olhar à nossa volta, os perigos que estão à volta e quantas vezes a gente falha, a gente cai, a gente tropeça, a gente se machuca e, em certas situações, as pessoas, falham, caem e depois não consegue força para se levantar, não consegue, se perdoar pelo que fez, não consegue aceitar o perdão de Deus e recomeçar e ter uma nova, iniciativa para a vida. Fica, às vezes, vivendo com um peso de culpa do passado, culpa com coisas que situações que aconteceram. E a palavra de Deus diz que Deus nos perdoa, que Deus limpa o nosso coração, que Deus nos dá nova chance e oportunidade. A Bíblia é cheia de exemplos, não é? Exemplos simples e exemplos mais sérios, como a mulher samaritana, que quando Jesus conversou com ela, vai chamar seu marido, ela falou, não tem marido. Ele falou, você está certa, que você já teve 4, você está no 5º marido, e o que você tem hoje não é seu. Ela estava vivendo um caso com alguém que já era casado. Então, olha a situação daquela mulher, estava no 5º relacionamento com uma pessoa que nem era para ser, não era o marido dela. Então, imagina a vida daquela mulher. Mas Deus estava ali, Jesus, o próprio Jesus, pronto a dar uma nova chance para aquela mulher, pronto para mostrar a ela a possibilidade de uma nova vida. E ela tinha no coração o desejo de uma nova vida, apesar da vida que ela vivia, ela tinha no coração um desejo de saber o jeito certo de buscar a Deus, porque ela perguntou para Jesus: aonde que eu tenho que adorar? Porque uns falam que é lá em Jerusalém, outros falam que é aqui, e eu fico confusa. É muita gente falando muita coisa e não sabe onde está a verdade. Em outras palavras, vai falar: eu quero saber o certo, porque eu quero fazer o que é certo, eu quero acertar a minha vida. E Jesus deu a ela a chance que ela queria, que ela precisava, que ela buscava. E ela foi transformada naquele dia. Tenho certeza que aquela mulher nunca mais foi a mesma mulher. Ela passou a ser uma adoradora de espírito e em verdade. Ela passou a servir a Deus de todo o coração. Queridos, tantas e tantas situações de pessoas que Deus estendeu a mão e deu nova chance. E não é uma nem 2 situações, são muitas. E tem aqueles que Deus deu a oportunidade, a pessoa virou as costas, o jovem rico. Jesus disse: "Vem, larga tudo e me segue". Ele disse, entristeceu o coração, virou as costas e se afastou de Jesus. Ele teve a chance de mudança de vida, a chance de ser feliz, a chance maior, mas ele escolheu as riquezas ao invés da oportunidade que Jesus estava dando a ele. É uma questão de escolha, mas Jesus sempre nos dá oportunidades. Então, quando nós falhamos, quando nós erramos, como pais, como mães, quantas vezes a gente corrige um filho e depois que passa a gente fala assim: puxa vida, não precisava ter sido tanto, não precisava ter sido tão severo, não precisava ter, eu errei. E a gente acaba reconhecendo: eu errei do jeito que eu fiz, eu podia ter corrigido, mas não daquele jeito. Quantas vezes a gente arrepende, a gente volta atrás em coisas que a gente fez, que a gente fala: puxa vida, fala com a pessoa, às vezes você fala com uma palavra mais áspera, mais grossa, que ofende, que magoa,
não é? Depois que passa, a gente fala assim: puxa vida, eu não precisava ter usado aquela palavra naquele tom, daquele jeito. Eu podia ter falado a mesma verdade de uma outra maneira, não é? Mas falou, já fez, já aconteceu, já tropeçou, já é. E a gente é assim, ser humano, a gente pisa na bola todo dia com alguma coisa, em alguma situação, em alguma área. E a gente precisa todo dia recomeçar, pedir perdão, pedir a Deus outra chance, pedir para Deus para segurar a nossa mão e nos fazer levantar, nos ajudar a levantar de onde caímos, reconhecer o erro, curar as feridas do coração e continuar nossa caminhada com Deus. Porque nós não somos perfeitos, nós somos falhos, nós somos limitados, nós somos tão egoístas, nós olhamos tanto para nós mesmos, nós só pensamos em nós. Esse é, a, é o pior de todos os nossos problemas como ser humano. Mas Deus é paciente e nos dá a chance nos oferece aprender a andar com Ele, de mãos dadas com Ele, para aprender dele, para levantar cada vez que a gente erra, consertar e continuar a nossa caminhada. Porque à medida que um pai ensina uma criança a andar, a criança cai, a gente vai lá e levanta, cai, a gente vai lá e ajuda, cai, a gente vai lá e orienta, não é? Raquel está lidando com a Angelina de 2 anos, a Virgininha aí com o Benício de 2 anos, é a fase que estão querendo correr, fazer coisa e de repente, pá, cai de novo, porque ainda não estão com o equilíbrio necessário no corpo. E quantas vezes o pai e a mãe vai lá, levanta, ajuda, limpa, corrige, consola do tombo e fala, vamos. A criança cresce, aprende, que pega mais equilíbrio, maturidade, e aprende a correr, e já não depende mais do pai estar ali, porque já sabe se livrar de muitas coisas que antes fazia cair, agora já não faz mais. A gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo. Mas depois de adulto, de vez em quando, a gente ainda cai, leva uns tropeção e ainda cai. E a gente precisa estar sempre lembrando que tem um pai pronto a estender as mãos e dizer: vamos lá, caminha comigo. Eu vou te ensinar, eu vou te ajudar a andar para você não cair. Se cair, eu estou aqui para te perdoar, para te ajudar. Se houver arrependimento, sinceridade no coração, disposição a recomeçar, Deus está pronto a nos ajudar, não é? Vamos ler a palavra de Deus, que é o Salmo 37, só 2 versículos, 22 e 23. Palavra linda de Deus. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele deleita-se no seu caminho. Um homem com um coração voltado para Deus. O homem com um coração que ama a Deus, que quer acertar, que quer buscar o que é certo. Um homem bom, pessoa que quer o que é certo, quer acertar. Não sou certo, não sou perfeito, mas eu quero acertar. Não sou perfeito, não sou bom, mas eu quero ser. Eu quero buscar a Deus para eu me melhorar. Então, esse homem, essa pessoa de um coração voltado para Deus, para aprender de Deus, para andar com Deus, essa pessoa, diz a palavra aqui, que Deus deleita-se em ver o caminhar dessa pessoa. Ainda que nesse caminhar tem tombos, tem erros, tem falhas, cai, levanta, conserta, pede perdão, é humilde para reconhecer um erro, é humilde para pedir perdão, é humilde para consertar os relacionamentos que foram feridos, que foram desfeitos por causa daqui e dali, algumas coisas que aconteceram, e às vezes o orgulho que não deixou a gente voltar atrás e consertar. Mas a pessoa que tem esse coração disposto a buscar o caminho da reconciliação, o caminho de Deus, o caminho, Deus tem prazer, deleitar é Deus tem alegria, Deus tem prazer em ver a vida, o caminho, o caminhar dessa pessoa. Dá prazer aos olhos de Deus ver que a gente está tentando. Quem é pai e mãe sabe disso. Você vê um filho que mesmo que erra, mas você vê que ele está tentando acertar, você vê que ele está buscando o que é certo, ele vem, pede desculpa, pede perdão, conserta, tenta de novo, você tem a alegria de ver que ele está crescendo, que ele está amadurecendo, que ele está aprendendo. Assim é Deus conosco. E aí o verso 24 que diz, ainda que ele caia, ainda quando ele erra, quando ele cai, quando ele tropeça,
não ficará prostrado. Essa é a diferença da pessoa que está caminhando junto com Deus, que quer acertar. Ele cai, ele falha, mas ele não vai ficar entregue ao fracasso, ele não vai ficar prostrado naquele erro, ele não vai ficar mergulhado naquela falha, naquele erro. Ele não vai ficar prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. O Senhor o sustenta, o Senhor o levanta com a sua mão poderosa. Aquele que confia no Senhor não ficará prostrado. Tem tanta gente prostrada. Gente que porque errou, porque falhou, que não consegue ir adiante, não consegue virar a página, não consegue entregar nas mãos de Deus, pedir perdão, consertar o problema e ir para frente. Prostra, parece que a vida parou em torno daquele problema, daquele momento na vida, daquela situação. E tudo que faz, aquilo está ali, travancando a caminhada da pessoa. A pessoa não consegue superar. Queridos, nós não podemos ficar prostrados com os nossos problemas, nossas limitações, as nossas dificuldades. Por mais difícil que seja, buscar a Deus, buscar o perdão, buscar consertar o erro. Se eu errei, consertar meu erro. A Bíblia diz, se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, eu tenho que ir lá consertar com ele. Se eu falei alguma coisa que eu não devia, eu tenho que ir lá acertar. Pedro recomenda aos maridos, se você vai orar, mas sabe que a sua esposa está lá e que você fez alguma coisa que ela não está satisfeita, você vai lá primeiro, né? Conserta com ela e acerta para que as suas orações não sejam interrompidas. É o que Pedro fala na carta de Pedro. Então, significa que os nossos relacionamentos, quando nós magoamos, ofendemos, ferimos pessoas e não reconciliamos, alguma coisa interrompe o nosso relacionamento com Deus. E nós não, a Bíblia diz, naquilo que depender de vós, tende paz com todos. Nós falamos sobre isso um pouco ontem. Tem situações que você pede perdão e a pessoa não quer te perdoar. Você procura conversar, a pessoa não quer mais conversar. Então, você fez sua parte. Pelo menos você tentou. No que dependeu de você, você tentou. Agora você vai só orar por essa pessoa. Mas, naquilo que depender de nós, não fique prostrado no problema. Não fique parado no problema. Não estacione a vida por causa de um problema que você teve. Deus é Deus para te fazer levantar de onde caiu. Deus é Deus para te fazer superar e saber que você pode tentar de novo, que Ele vai te dar forças, graça para você enfrentar e fazer e ser bem-sucedido. Não ficar prostrado, não desanimar, mas saber que você tem um Deus que te sustenta pelas suas mãos. Segura nas suas mãos, permite que Deus te segure e te levante. Busque a Deus em oração e peça, Senhor, me ajuda a me erguer de onde eu caí. Me ajuda a me erguer de onde eu caí. Não me deixe prostrado nos meus erros, nas minhas frustrações, nos meus fracassos. Todo mundo tem fracasso nessa vida. Eu estava lendo a história de um homem que inventou a lâmpada. Eu não sou boa igual Benjamin de memória para guardar o nome de todo mundo, não, viu? E foram 700 tentativas. Sabe o que é 700 vezes? 690 e tantas vezes foi fracasso, deu errado. E ele não desistiu. Ele continuou tentando. É muita perseverança, não é verdade? Tenta uma vez, deu errado. Tenta outra vez, deu errado. Mas que alegria que nós temos que esse homem não desistiu, porque hoje a gente toca um interruptor, pá, a gente tem luz, tem energia elétrica para todo lado. Ele inventou a lâmpada. A lâmpada. Olha que coisa extraordinária. Se esse homem tivesse desistido, nós estava tudo no escuro. Não é? Olha que coisa linda. Uma pessoa ser persistente, não desanimar, não desistir. Fracassei, errei, mas vou continuar. E depois que ele foi bem-sucedido, ninguém falou dos 600 e tantos erros que ele fez.
só falou da vitória, do sucesso dele. Ele ficou sendo conhecido pelo sucesso. Ninguém falou das vezes que ele falhou, que ele fracassou, de quanto material que ele usou e estragou tentando e não deu certo, não é? Imagina se a gente for ler os detalhes da história dessa vida. Mas a gente tem que entender que a gente não pode desanimar, não pode se entregar os pontos, não pode desistir dessa caminhada. Com Deus é possível a gente levantar, reerguer, não ficar prostrado. A palavra de Deus diz que o homem que busca a Deus, que teme o Senhor, de coração que quer Deus na sua vida, o caminho dele é lindo. Não é que é um caminho limpo, sem pedra, sem tropeço, sem problema, sem dificuldade, não, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, todos nós teremos aflições, mas tenha de bom ânimo, tenha perseverança, tenha disposição de continuar, de reerguer, de tentar de novo. Mantenha o ânimo, a esperança, a disposição de continuar, de perseverar. Ainda que ele caia, porque Deus sabe que a gente cai. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ainda que ele caia, não vai ficar prostrado. Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração, queridos. Que se tiver alguma situação da sua vida que te tocou tão profundamente, tão seriamente, que você prostrou, parou, interrompeu sua vida em tantas coisas por causa de uma experiência, de uma situação, nunca é tarde para você buscar a Deus sobre essa situação, trabalhar essa situação em oração com Deus, deixar Deus curar a sua alma, segurar nas mãos de Deus e deixar Ele te levantar e continuar a caminhada. Que Deus abençoe a palavra dele, que Deus te ajude, que Deus te dê sabedoria, discernimento, inspiração e aquela injeção de fé, de ânimo, dizer: opa, com Deus eu posso tentar. Quem sabe agora com Deus eu tentando vai dar certo. E você encontrar força para, em Deus e na palavra dele, perseverar e Deus te fazer bem-sucedido, superar. Os problemas existem para a gente superar. É corrida de obstáculo essa vida. A gente vê um obstáculo é para correr e pular, passar por cima dele. Se não tiver jeito de contornar ele, a gente pula, passa por cima e vai. Mas não é para parar. Obstáculos não estão na nossa frente para nos fazer parar. É para nos fazer dar um impulso, pegar mais força e continuar. Tem aquelas frasezinhas que antigamente era frase de traseira de caminhão, agora é frase do WhatsApp. Se está difícil, trata de ser mais forte. Se a vida ficar difícil, trata de ficar mais forte para enfrentar e superar os obstáculos. A força na fé, força na presença de Deus, força na graça dele, para a gente perseverar. Amém? Que Deus abençoe nosso coração.